A nossa lição hoje é a lição número 4. Iremos falar sobre o homem. Iremos falar sobre a origem do homem, a natureza do homem e a imagem de Deus no homem. Vamos aprender, da palavra de Deus nessa noite. E o homem, o homem aqui citado é o ser humano, homem e mulher, ser humano. A origem do homem. Existem algumas teorias feitas pelos cientistas dizendo que um diz que o homem veio do macaco, outro diz que foi uma explosão cósmica, o Big Bang, além de outras teorias. Mas como eu sempre friso para a amada igreja, eu fico sempre com a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. É com essa teoria que eu fico, com a palavra de Deus, aleluia. E aqui é a origem do homem. Deus, ele cria o homem e a mulher. E olha que versículo importante para a nossa reflexão. Que Deus cria o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. Ó, que coisa tremenda, que coisa séria, meus irmãos. E o interessante são que as pessoas, o ser humano, ele desvaloriza isso. Ele desvalorizou isso lá. A gente vai, no decorrer da mensagem, a gente vai ver que foi desvalorizado isso. Deus criou perfeito o homem e a mulher para a adoração do Senhor. Glória a Deus. A natureza do homem. Deus, ele criou o homem e tem a natureza do homem. Está relatado em, vamos rapidamente, vai abrindo a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que o homem, ele tem uma triconomia. Ele é formado, aqui a Bíblia diz, espírito, alma e corpo. E nós vamos ver cada uma dessa natureza do homem. Vamos começar pelo espírito. Primeiro é espírito, alma e corpo. O espírito humano foi dado por Deus ao homem de uma forma individual.
O espírito foi formado pelo Criador no interior da natureza do homem e é capaz de renovação e desenvolvimento. Abra rapidamente a palavra de Deus em Salmo 51, verso 10. Um salmo bem conhecido. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aleluia. E Deus coloca o espírito no nosso interior, e ele é capaz de desenvolver-se. O espírito é aquilo que faz o homem diferente de todos os demais seres criados. Esse espírito é dotado de vida humana, inteligência e consciência. Provérbios 20 e 27. Vamos ver o que está escrito lá rapidamente? Provérbios 20, 27. Um livro para frente de Salmos. Diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Aleluia. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Os seres irracionais, eles não possuem consciência. A Bíblia diz lá em Gênesis que Deus criou as almas viventes, os animais, as plantas. Os animais, eles possuem até uma certa inteligência, só que ele não possui uma consciência. Os animais, como as plantas, não têm o espírito, porque o espírito foi deixado pelo Senhor para o homem. Por isso, o homem, ele, pela consciência, ele sabe discernir o que é certo e o que é errado. O animal, ele não sabe. Por isso a Bíblia diz que os animais, eles nasceram na terra do pó e da terra eles voltarão. Eles não têm um juízo, eles vivem apenas um certo tempo aqui e acabou tudo. Mas o homem, pelo Espírito, pela consciência, ele tem uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. O espírito do homem, quando se torna morada de Deus. Veja lá, um texto bem conhecido, João 4, 23 e 24. Vamos aprendendo da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Glórias a Deus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores
o adorem em espírito e em verdade. São os exemplos das pessoas que adoram a Deus. Isso é o espírito do homem, quando ele está junto com o Criador. Que coisa bonita! O espírito do homem, ele representa a maior natureza do homem. E ela pode ser, esta natureza, este espírito humano, bom ou ruim. Exemplos de quando o espírito humano está fora da vontade de Deus. Apenas um exemplo. Livro de Provérbios 16, verso 18. Provérbios 16, 18. A soberba procede à ruína ou à queda, e a altivez do espírito, a queda. São um espírito de altivez. Não existe pessoas com espírito de altivez, pessoas orgulhosas. A Bíblia diz que existem pessoas de dura cerviz. O que quer dizer dura cerviz? É a cervical. Ela não se prostra ao Rei Jesus, ela é muito dura. Ela não reconhece o senhorio do Senhor sobre a própria vida. São pessoas duras, um espírito de altivez, de orgulho, o Senhor não aprova. Espírito perturbado. Existe algum espírito perturbado? Existe. Quando você está com algum problema, Faraó estava com o espírito perturbado. Dá uma olhada no que está dizendo lá em Gênesis capítulo 41, versículo 8. Gênesis 41, versículo 8. De manhã, achando-se ele, Faraó, com o espírito perturbado, mandou chamar os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que interpretasse. Espírito perturbado. Existem pessoas assim? Existem. Muitas pessoas. E isto não agrada a Deus. Mas olha que coisa linda. O espírito humano, quando ele depende de Deus, é coisa tremenda. Isaías capítulo 57, versículo 15. Que coisa linda esse versículo. Isaías 57, 15, que versículo muito bonito. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Aleluia, que versículo bonito. Glória a Deus. Deus vive no alto e sublime lugar,
mas Ele também vive no teu coração, aleluia. Ele está no teu coração. Quando você está com o teu espírito voltado para Deus, é coisa maravilhosa, meus irmãos. O espírito humano pode ser na presença de Deus ou, infelizmente, fora da presença de Deus. Em Salmo 51, 10, nós já lemos aqui, quando dependemos de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É quando somos dependentes do Criador. É quando o nosso espírito depende de Deus. É quando o nosso espírito, o espírito humano, ele quer adorar a Deus. Aí é coisa tremenda. Infelizmente, muitas pessoas não querem louvar a Deus. Isto é fato. E Deus criou cada ser humano de uma forma diferente e colocou o espírito humano em cada pessoa. A pessoa tem o livre-arbítrio de escolher em viver para Deus ou não viver para Deus. Falamos sobre o espírito do homem. Iremos falar agora sobre a alma do homem. A alma é a parte que forma a nossa personalidade, onde temos os nossos sentimentos, os nossos desejos, as nossas vontades. A alma, ela interpreta a informação sensória do corpo e influencia as suas influências. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra alma ou vida é a mesma coisa. E é na alma que nós temos os nossos desejos, nós temos os nossos sentimentos. A Bíblia diz no Salmo: por que te abate, ó minha alma? Os nossos sentimentos, nós nos abatemos, a nossa alma, ela se abate. Alma e corpo, um subtítulo. Por meio do corpo, a alma recebe a sua impressão do mundo exterior. Essa impressão é apreendida pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, tato. São transmitidos pelo cérebro, por intermédio do sistema nervoso. A alma elabora a sua impressão enviando ordens às várias partes do corpo. Ou seja, quando você está com fome, o seu corpo precisa de algum alimento. Quem dá essa informação que você precisa comer, que você precisa beber água, que você precisa descansar, é a alma. E através dos 5 sentidos, muitas vezes nós estamos passeando, estamos de férias, e você passa por algum lugar bonito, você tem uma visão bonita, esse lugar é muito bonito. É a alma, através do sistema nervoso, passando para o nosso corpo.
É coisa tremenda. É muito bonito o que Deus faz. A alma e o corpo. A alma e o pecado. Temos que vigiar constantemente. Quais têm sido os nossos desejos? É a alma e o pecado. Quais têm sido as nossas vontades? Quais têm sido a nossa conduta cristã? A nossa alma está para adorar a Deus? Ou os nossos desejos estão mais voltados para o lado do pecado? Para a gente fazer uma reflexão. Qual tem sido o nosso desejo? De adorar a Deus, de ser um crente fiel a Deus? A Bíblia fala sobre o domínio próprio. O domínio próprio, ele está relatado lá no fruto do Espírito em Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Deus deixou o domínio próprio para o ser humano. Ou seja, nós que somos crentes em Jesus, lavados no sangue de Jesus, o pecado não tem domínio sobre nós, meus irmãos. Nós temos o domínio próprio. Por isso, a nossa alma, os nossos desejos, a nossa vida está mais desejosa em estar na presença de Deus. E estar na presença de Deus é pagar preço, sim. É renunciar ao pecado, é renunciar ao mundo, é renunciar às coisas terrenas e viver uma vida honesta para Deus. A alma e o coração. O coração é o centro da nossa personalidade. O coração é o centro da vida emocional. O coração. E vai desde a alegria a prazer, e também ele vai até a dor e descontentamento. O coração, a vida emocional, de alegria e prazer. Olha só, abra rapidamente a sua Bíblia em Isaías capítulo 65, versículo 14. Os meus servos cantarão por terem o coração alegre. Mas vos gritareis pela tristeza do vosso coração e uivareis pela angústia de espírito. O coração, ele pode estar alegre, o prazer em Deus, como o coração também pode estar muito triste e longe de Deus. Os nossos desejos, que vêm primeiramente do cérebro e depois é guardado no coração. O nosso coração, ele pode estar alegre, mas também o nosso coração ele pode estar triste, e nem por isso nós estamos fora da vontade de Deus. Não é assim? Que não são todos os dias que nós estamos alegres, felizes na presença de Deus. Às vezes o nosso coração ele está triste por algum motivo que aconteceu,
Um ente querido pode ter falecido. Você está triste de repente porque você está desempregado. A tua família está passando alguma necessidade. E isto tudo da mente, cérebro, a nossa alma está abatida. E vem para o nosso coração. É a alma e o coração. O coração, ele é o centro da vida moral do cristão. E ele pode encontrar-se na vida do crente o amor de Deus. Salmo 73, 26. Glória a Deus, aleluia. Salmo 73, verso 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Aleluia. É o coração que ama a Deus. Como tem sido o teu coração, meu irmão? O que tem sido armazenado dentro do teu coração? Coisas boas de Deus? Você é uma pessoa grata a Deus? Ou o teu coração está nas coisas que não agradam a Deus? O coração, ele pode ser de amor a Deus, como também pode ser um coração orgulhoso. A gente diz que, a gente já leu que o orgulho ele precede a queda. Quer ver um exemplo disso dentro da palavra de Deus? Daniel, capítulo 4, versículo 32. Daniel 4, 32. Serás expulsos de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Essa é a história do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E este rei, ele estava com um coração altivo, um coração que ele pensava que era Deus. Eu, o grande rei da grande Babilônia. Cuidado, meus irmãos, com o coração altivo, com o coração soberbo e orgulhoso. Tome muito cuidado. Seja sempre uma pessoa simples, cheia do Espírito Santo de Deus, humilde em todos os lugares que você estiver, que Deus ele vai te exaltar. O rei foi lá como animal, ficou 7 tempos. Coração orgulhoso. Foi passar 7 tempos com os bois, comendo lá capim. Tome cuidado. É a alma que gera até o coração este orgulho. Toma cuidado, meus irmãos. O que tem sido o desejo do teu coração? Para nós aprendermos.
que o nosso espírito, que Deus colocou, tem que estar bem com Ele. Coração de adorador. Que a nossa alma, a vida que Deus nos deu, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tem que estar voltados para Deus. O corpo humano. O corpo humano, anatomicamente, é formado por células que formam os tecidos, os quais formam os órgãos e, por fim, formam os sistemas. E são classificados cabeça, crânio, tronco, tórax e membros superiores e membros inferiores. Corpo humano, isso falando anatomicamente, a nossa vida. Biblicamente, o corpo humano, ele está relatado como habitação terrena ou tabernáculo. O corpo é onde a alma mora durante o seu tempo de vida. Nosso corpo, a nossa matéria. Com a morte, desarma-se o corpo, e em pouco tempo este corpo físico não existirá mais. É a matéria. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2. Este é o corpo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 5, 1 e 2. Louvado seja Deus. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, ou seja, este corpo, esse tabernáculo, a nossa casa terrestre, este corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, neste corpo físico, gememos, aspirando por sermos revestidos da nova habitação celestial. Ou seja, o nosso corpo será transformado em corpo de glória. Aleluia. Habitação terrena, o nosso corpo físico, ele também é conhecido como templo do Espírito de Deus. Meus queridos irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E para isso nós temos que cuidar do nosso corpo. Deus quer o nosso corpo em perfeitas condições, santo, para agradar a Deus. O templo é o lugar consagrado a Deus. Quando Deus entra em relação espiritual com uma pessoa,
o corpo desta pessoa torna-se Espírito Santo de Deus. Isso está relatado um livro antes, em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa bonita, meus irmãos. Cuida do corpo. Se alimente de uma forma adequada. Beba bastante água. Se puder, faça um exercício físico. Cuida do seu corpo, porque é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar, não tem jeito. Ele cuida do Espírito Santo, cuida do seu corpo, para ser um corpo que agrade a Deus. Sabe, meus irmãos, o que muitas pessoas, muitos, infelizmente chamados crentes, estão usando o corpo, que é templo do Espírito Santo, de uma forma errada. Tem alguns crentes que ainda não foram libertos. As pessoas se embriagam, alcoólatras, pessoas que fumam, crentes que ainda estão com dificuldades, com pornografia, com coisas que não agradam a Deus. Saiba vocês que o nosso corpo é de Deus. Nós temos que cuidar, zelar. Nós somos templo do Espírito de Deus, esse corpo físico. Esse corpo físico que Deus formou no homem, não é para ser um corpo de vergonha, um corpo de depravação, mas sim um corpo santuário do Deus vivo. Que bonito! Templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não vai habitar em um corpo imundície, num corpo que quer o pecado, num corpo que quer as coisas da carne. Mas o corpo que está voltado e quer servir a Deus, Deus faz santuário. Aleluia! Glória a Deus! E como este corpo nosso é terreno, nosso corpo terreno, nós vamos sofrer, meus irmãos. Nós vamos sofrer enfermidades, nós vamos sofrer dores, sofre fome, sofre, porque nós somos um corpo terreno ainda, e as dificuldades, mas com todas essas dificuldades, o nosso corpo deve permanecer um santuário para Deus. Falamos do corpo, anatomicamente é isso, a parte anatômica do nosso corpo humano. As células, cada célula do teu corpo formam tecidos, os quais formam os órgãos e, por fim, os sistemas, e são classificados de cabeça, tronco e membros. Tudo isso foi o Senhor Deus que formou em cada ser humano. Glória a Deus, né, meus irmãos? Que Deus sabe, que Deus poderoso e soberano. Agora nós iremos falar sobre a imagem de Deus no homem.
O que isso quer dizer? A maior e mais perfeita criação de Deus foi o homem. E ele o fez à sua imagem e semelhança. Percebe que coisa bonita, como Deus ele forma o homem? Imagem e semelhança. A existência da árvore da vida no jardim do Éden, ela indica que o homem nunca teria morrido. Se não estivesse desobedecido a Deus. O pecado da desobediência ali de Adão e Eva resultou na perda da imagem divina no homem. O que Deus criou ali de uma forma tão linda, de uma forma gloriosa, a maior criação de Deus. E Deus, de uma maneira tão linda, Ele cria a imagem e semelhança dele, ou seja, o caráter de Deus estava no homem. A personalidade de Deus estava ali no Éden, com o homem, com a mulher. E Deus, ele fala: olha, meus filhos, não coma daquela árvore, apenas daquela árvore não coma. Come de todas as árvores o fruto, mas daquela ali não. O homem fez tudo errado. Nós vemos aqui dois aspectos para a nossa aprendizagem. A quem nós estamos dando ouvidos? A voz de Deus ou a voz do inimigo? Porque eles desobedeceram por dar mais crédito à voz do inimigo. Quando a serpente ali, o diabo, fala: pode comer sim, não vai te fazer mal não, Natan. Come lá, ela é boa, é agradável. Olha a sutileza do inimigo, e o inimigo ele é sutil mesmo. Deus, o soberano que criou o homem e a mulher do pó da terra, ele dá uma ordem, o soberano, daquela ali não coma. Tem muitas outras aqui, vocês vão ser felizes, mas não coma, porque certamente você vai morrer. E o que eles foram fazer? Comeram da árvore que não era para comer. E aí, aquele brilho, aquela imagem divina, ela é perdida no ser humano. E a Bíblia diz, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Eles perderam essa imagem. Aí, para nossa reflexão, imagina só, Alex, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus, é coisa séria. Eles perderam.
Estou parando para refletir isto agora, meus irmãos. Está fora até aqui do contexto da lição. Mas eles perderam, Natan, ali, a imagem de Deus, o caráter, pela desobediência e pelo pecado. Mas Jesus, que estava lá com eles, porque quando Deus, Ele cria o homem, Ele diz, façamos nós, é plural, tinha mais de uma pessoa ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam ali, no começo. Façamos nós, o homem, façamos a imagem e semelhança de Deus. Jesus estava ali, e Jesus, Ele veio para salvar o homem do inferno para os céus. Tivemos o erro em Adão, a desfiguração, desfigurou-se a imagem de Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para resgatar tudo aquilo que no começo, por Adão e Eva, e depois a gente vê que o pecado, ele não parou mais. Aí vem os filhos de Adão e Eva, primeiro homicídio, e assim se alastra, até que Jesus, que estava lá no Éden, ele se transforma, foi encarnado em homem. Isso é chamado de a natureza hipostática de Cristo. 100% homem e 100% Deus. Meus irmãos, que a nossa vida, o nosso corpo, que é formado de espírito, alma e corpo, lá em 1 Tessalonicenses, o primeiro texto bíblico que nós lemos aqui, tem que ser irrepreensível. O que é a palavra irrepreensível? É não dar censura. É ser íntegro para Deus até a vinda de Cristo Jesus. Ou seja, essas três partes do homem, o espírito, a alma e o corpo, tem que estar ajustadas para Cristo Jesus. Não adianta o seu corpo estar bem, estou bem de saúde, se a sua alma e o espírito não estiver legal. Essas três conformidades têm que estar bem ajustadas, para que o Senhor venha continuar a se alegrar de nós, seres humanos. Porque um dia, se Cristo, Ele não vir no arrebatamento da igreja, nós iremos passar, nós iremos morrer. Isto é fato. Mas nós precisamos estar com Cristo. O espírito do homem tem que adorar a Deus. A alma do homem, os nossos desejos, os nossos sentimentos, tem que adorar a Deus. E o nosso corpo físico também tem que adorar a Deus. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe.